O que é o Natal para um viajante solitário na estrada? Solidão, silêncio, a promessa de que, se você dirigir rápido o suficiente, a felicidade familiar estará esperando. Mas nas longas e traiçoeiras vias do Brasil, como a BR-364 no Mato Grosso, há coisas que esperam por você, e elas não estão esperando para te abraçar. Essa história é sobre Gabriel, um motorista de aplicativo que aceitou a corrida mais longa e estranha de sua vida na véspera de Natal. Ele pensou que estava lutando contra o cansaço. Ele não sabia que estava dirigindo em direção a um aviso. Imagine, 3 horas da manhã, escuridão total, e de repente, no meio do nada, você vê luzes de Natal. Um pinheiro solitário. Gabriel parou e, quando ele viu o que o pinheiro estava mostrando, ele percebeu que aquele não era um pinheiro, era um farol de morte. Véspera de Natal de 2023. Gabriel estava voltando de uma entrega em Cuiabá, exausto, tentando desesperadamente chegar em casa a tempo. A BR-364 naquela região é uma linha reta infinita. Ele já estava quase aceitando a solidão quando, no quilômetro 520, ele viu uma pequena mancha de luz colorida berrando contra a escuridão. O objeto? Um pinheiro artificial, cerca de 1,5 m, enfeitado com bolas baratas e ligado a uma bateria de carro velha. Não havia casa, posto ou cerca em quilômetros. Gabriel parou o carro, movido por uma curiosidade doentia, desceu, a poeira subindo com o vento quente do Mato Grosso, o cheiro era de terra seca e óleo diesel. Ao se aproximar, percebeu a primeira anomalia crucial. As luzes não piscavam aleatoriamente. Elas estavam se movendo em um padrão repetitivo e deliberado. Vermelho, verde, amarelo, uma pausa. Vermelho e amarelo, outra pausa. Ele pensou: código Morse? Um pisca-pisca quebrado? Foi então que ele viu o que prendia o pinheiro ao chão. Um pedaço de concreto com uma pequena placa de latão corroída, com apenas alguns números legíveis. 1987, 1987. Gabriel pegou o celular para filmar, mas percebeu que a bateria estava morrendo rapidamente, mesmo estando quase cheia. A energia do pinheiro estava sugando tudo. Ele teve que guardar o celular. Gabriel se afastou um pouco, tentando raciocinar. A BR-364 é famosa por acidentes. Seria uma homenagem mórbida? Ele voltou a olhar para as luzes. Focou nas bolas espelhadas. Ele não estava vendo a sua imagem. Ele estava vendo reflexos estranhos. A cada sequência de luzes, o reflexo mostrava flashes. Primeiro, um caminhão vermelho capotado. O som do motor parecia vir do pinheiro. Segundo, um carro de família, um Fusca antigo, sendo prensado entre 2 carretas. O pinheiro não estava transmitindo uma mensagem no presente. Estava produzindo os acidentes que aconteceram naquele exato local. Era uma manifestação da energia residual da dor presa ali pelo objeto. Gabriel sentiu um arrepio e decidiu ir embora. Mas quando ele deu as costas, uma das bolas vermelhas, que parecia mais suja que as outras, piscou 3 vezes separadamente. E ele ouviu uma voz fraca, mas clara, vinda da bateria do pinheiro. Gabriel, por que
Você está aqui. O pinheiro o chamou pelo nome. Agora você está no lugar do Gabriel, sozinho, no meio da BR-364, a 200 quilômetros de casa, e um objeto na escuridão chamou seu nome. Você fugiria sem olhar para trás ou tentaria entender por que você foi o escolhido para receber essa mensagem? Deixe nos comentários a sua resposta e se algum objeto inanimado já falou com você. Gabriel, aterrorizado, conseguiu dar partida no carro e acelerou. Mas a curiosidade e o medo de ser escolhido o fizeram parar a 1 quilômetro de distância. Ele precisava de respostas. Então usou um radioamador para tentar buscar informações sobre o quilômetro 520. Nada de lendas famosas. Mas um caminhoneiro antigo lembrou-se de um detalhe macabro. A curva do desespero. Um trecho onde a família de um jovem chamado Gabriel havia morrido em 1987, a data da placa, após o carro quebrar e ser atingido por um caminhão. O garoto Gabriel sobreviveu. O pinheiro foi colocado ali pelo sobrevivente, o primeiro Gabriel, para honrar a família, mas ele havia cometido um erro. O terror na estrada havia se apegado ao objeto. Ele voltou ao pinheiro. A sequência de luzes estava diferente agora. O pinheiro não estava mais mostrando acidentes passados, ele estava mostrando o presente de Gabriel. O pinheiro piscou em um padrão que mostrava seu próprio carro na estrada. E a sequência final de luzes simulava um objeto perigosamente grande vindo em sua direção. O pinheiro estava avisando Gabriel sobre seu próprio acidente iminente. Gabriel não pensou duas vezes. Ele ligou o carro e acelerou na direção oposta à sua casa, seguindo a lógica do pinheiro. Se o aviso mostrava perigo naquela rota, ele teria que fugir dela. Ele dirigiu por mais 2 horas, exausto, até um posto de gasolina. Ele ligou a TV, era a notícia da manhã de Natal. No quilômetro 530 da BR-364, apenas 10 quilômetros adiante de onde ele estava, uma carreta carregada de madeira tombou por volta das 4 da manhã, bloqueando a pista. Se Gabriel tivesse continuado no caminho de casa, ele estaria preso sob aquela carga. O pinheiro o salvou. Mas por quê? Gabriel conseguiu chegar em casa, mas o medo de ser um escolhido jamais o deixou. Ele nunca voltou à BR-364. 1 ano depois, ele recebeu uma carta de Cuiabá. Era do primeiro Gabriel, o sobrevivente de 1987. A carta dizia: "Você viu as luzes, não viu? Ele te chamou? Aquelas luzes são um fardo. Elas te salvam, mas agora o pinheiro sabe quem você é. E ele te seguirá para onde for. Agora você tem que dar o próximo aviso." Gabriel se deu conta de que o pinheiro da morte não é um lugar, mas uma responsabilidade. E ele era o próximo guardião da BR-364, condenado a passar o aviso adiante. O horror não estava no acidente que ele evitou, mas na maldição da permanência. Gabriel se salvou do pinheiro, mas o pinheiro o pegou. A cada Natal, em uma rodovia deserta do Brasil, alguém está colocando um pinheiro aceso para salvar um viajante e para condená-lo a ser o próximo mensageiro. Qual é a história mais bizarra que você já ouviu sobre um objeto ou uma lenda na BR que cruza o interior do nosso país? Deixe seu relato aqui embaixo. Ele pode ser escolhido para se tornar a próxima história. E se você gosta de histórias sombrias, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no Brasil Sombrio.